são as grandes compositoras do passado e de hoje? Nesse vídeo de hoje, eu vou te apresentar as 6 compositoras desde a Idade Média até o Romanticismo, que foram muito importantes para a evolução da música de concerto. Meu nome é Simone Leitão, sou pianista, estou aqui para te aproximar da música de concerto. Já aproveita, já dá o like, passa a seguir e passe adiante esse vídeo se você gostar, tá bom? Vamos lá! Ouviu falar? Se você não viu, deve ter aqui na descrição o vídeo que eu te conto a história de Hildegard von Bingen, compositora da Idade Média. Ela nasceu em 1098 e morreu em 1179. A grande contribuição da compositora foi o Ordo Virtutum, que era um chamado drama litúrgico. Drama litúrgico criado por ela, na verdade, ele foi uma das bases para a ópera mais tarde. Você quer saber mais da Hildegard von Bingen? É alemã, abadesa, uma mulher muito importante, cientista e teóloga. Eu tenho até um vídeo só sobre ela. Depois dela, a grande compositora foi Beatriz de Dia. Pouca gente conhece Beatriz de Dia. Ela era uma trovadora italiana. Ela nasceu em 1149 e ela fazia parte de um grupo de mulheres trovadoras. Olha bem, também viviam em Provence, na França. Se vocês também, eu já falei muito aqui dos trovadores, dos trouvères. Então, ela fazia o que ela escrevia? Ela escrevia canções de amor. Foi casada com um homem também, nobre como ela, só que ela era apaixonada, gente, tem sempre essas histórias. Ela era apaixonada por um outro grande trovador e ela escrevia essas canções para ele. E já na Renascença, a gente tem a belíssima Francesca Caccini. Ela era lutenista, ou seja, ela tocava alaúde, alaudista, lutenist, porque em inglês é lute. E ela era filha de um grande compositor, do grande compositor da Renascença, Caccini, também sobre o nome dele. Só que ela era cantora, compositora e tocava super, ela viveu das obras dela. E eu quero também que a gente conheça aqui um pouquinho da obra de Francesca Caccini. Francesca Caccini foi uma mulher muito importante e influente no seu tempo. Ela viveu de 1587 a 1640. Ela escreveu, inclusive, óperas. Ela escreveu uma ópera chamada La Liberazione di Ruggiero, que foi seu maior trabalho de teatro. Então, assim, pense vocês, gente, incrível uma mulher ser virtuosa do seu instrumento, naquele tempo, escrever uma ópera, montar essa ópera, porque assim, na verdade, eu amo a obra dos grandes compositores e me devoto a eles sempre, mas acaba que a história da mulher muitas vezes é uma história que não é contada, né? E a gente acaba esquecendo, e hoje existe um movimento muito importante e que ele sirva para, inclusive, trazer mais inspirações para as compositoras de hoje, pra gente ter toda também essas obras de compositoras mulheres, e a gente precisa tocá-las mais, né? Então vamos lá. Gente, essa compositora é uma compositora que eu tô conhecendo ela agora, e eu não tenho problema de olhar aqui as minhas anotações porque vale a pena. Barbara Strozzi. Barbara Strozzi nasceu em 1619 e morreu em 1677. Ela foi considerada em seu tempo o compositor ou compositora, não interessa se era homem, se é mulher, mais prolífico de Veneza, né? Ela era cantora de ópera e passou a escrever grandes obras vocais. Ela principalmente se dedicou à música secular. Qual é a história dela? Ela era filha ilegítima de Strozzi e por isso ela tinha uma vida... É muito interessante naquela época, você ser a filha ilegítima de um homem poderoso, às vezes era até bom, porque ele não tinha compromisso em casar você. Então, como ele não tinha compromisso em casar você poderia ter uma vida um pouco mais livre e, além disso, usufruir dos bens e da influência do seu pai. Em geral, esses filhos ilegítimos, eles eram filhos de um grande amor. Então, muitas vezes, o pai ia dar ali pra ela muita atenção. Pronto, ela começou a ficar famosa com 15 anos. Durante muito tempo, na história da música, ela ficou sendo conhecida como, ela era prostituta, não sei o quê. Se era ou se não era, não interessa. O trabalho dela é excepcional. E a gente sabe, né, que durante muito tempo na história, uma mulher livre que consegue escrever e viver da sua arte, muitas vezes é mal compreendida. Então, ou ela vai ser bruxa, ou ela vai ser prostituta, ou ela vai ser alguma coisa que difícil de entender. Elisabeth Jacques de la Guerre nasceu em 1665 e morreu em 1729 em Paris. Ela viveu mais ou menos a mesma época de François Couperin.
e ela fazia parte daquela grande escola francesa de cravo. O seu pai era professor e consultor de cravos e ele trabalhou na corte Luís XIV, ensinou a ela e ela também passou a viver dando aulas e escrevendo. As obras dela hoje, principalmente nos últimos 20, 30 anos, têm sido descobertas, elas são incríveis e são basicamente peças para claveção, que é o que? Cravo. E você pode tocar no piano, né? Então ela também se casou com um organista e foi uma mulher muito importante ali para aquele meio, para aquela corte, e deixou realmente obras pedagógicas maravilhosas. Então assim, eu chamo vocês hoje para conhecer um pouco mais de Elisabeth Jacquet de la Guerre. Agora nós vamos falar da última compositora, mas não quer dizer que são só elas, tá? Inclusive aqui eu não falei nem de nenhuma compositora brasileira ou americana. Em algum momento eu quero te pedir o seguinte: aproveite que você está aqui e já comente quem que você gostaria que eu falasse. E se existe alguma compositora que você conhece, talvez a gente não conheça aqui nessa comunidade, traz aí pra gente descobrir um pouco mais sobre ela. Agora vem a grande pianista, compositora, Clara Schumann. Clara Schumann foi uma mulher realmente que mudou a história do piano, tanto como concertista, porque ela junto com Franz Liszt criaram o espetáculo do piano, o recital para piano, mas como compositora também. Ela foi esposa de Robert Schumann e teve uma relação durante anos, de muitas décadas de amizade profunda, que muita gente ainda também não sabe se teve amor ou não, romântico ou não, com Johannes Brahms, mas fato é, Clara Schumann foi uma grande compositora. Clara Schumann teve 8 filhos e você imagina, uma mulher com esses filhos todos, vivia viajando, tocando, ela mesma organizava seus concertos e escrevia super bem. Tem uma questão que me impressiona: existem algumas formas de escrita de Brahms que a gente encontra já em Clara. Como Clara nasceu em 1819 e Brahms nasceu em 1833, ou seja, 14 anos depois, e ele foi ter contato com Clara só aos 20 anos de idade, quando ela já tinha 34 anos e grande parte de sua obra já tinha sido escrita, eu creio que ele foi muito influenciado por ela, principalmente com relação a algumas partes da polifonia, de como ela construía polifonias, as terças no topo, né? Ao invés de você fazer a terça embaixo, ela fazia a terça no topo, ia subindo, né? Isso é muito de Brahms e Clara já escrevia isso. Brahms carregou isso pro resto da vida. Ela foi muito influente num meio que era absolutamente masculino, 100% masculino. Eu tenho muitas outras mulheres para apresentar para vocês. Se vocês estão gostando dessa série, coloca aqui, curtem, passa pra frente, passa a me seguir e dê o seu like. Gente, é muito importante, sabe? Eu fico aqui, me preparo, eu penso muito o que eu vou fazer, eu escrevo, eu leio. Tenho pessoas que trabalham comigo aqui nesse canal, que eu agradeço muito de estarem aqui comigo, e tudo para entregar para vocês esse conteúdo. Então eu te peço que vocês sempre assistam até o fim, passem para frente, curtam, porque isso ajuda o algoritmo a me levar para mais pessoas. Um beijo!